Graça e paz, tudo bem com você? Vamos dar sequência à nossa leitura diária aqui. Vamos ler hoje Gênesis capítulo 7, versículos 7 ao 16. Vamos continuar falando sobre o dilúvio, amém? Abra sua Bíblia comigo, pegue a sua Bíblia, faça suas anotações na sua Bíblia. Não sei se você tem o hábito de riscar, marcar, sublinhar, mas anote aí onde você está lendo. Isso vai ser um memorial para você depois. Depois você vai ver o que você conseguiu ler e vai ser uma grande vitória. Em nome de Jesus. Vamos lá? Gênesis 7, a partir do versículo 7. Paramos no 6 ontem. Então vamos lá. No 6 falou, nós lemos ontem, né? Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Lembra que lá no capítulo 6, no finalzinho do versículo 20, eu disse que estava escrito lá, né? Eu disse não, estava escrito. Que os animais viriam até Noé, né? Estava escrito lá, de cada espécie virão a você. Então Noé não precisou se preocupar com essa parte, porque Deus enviou os animais a ele. Ele só precisou colocar eles dentro da arca, né? No 10. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres de seus filhos. Essas mulheres aqui, elas não são citadas pelos nomes, mas nós vamos ver a importância delas daqui a pouquinho. Só fala sobre elas, né? Mas não fala o nome delas, então a gente não tem essa informação aqui. 14. Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Detalhe bem básico, né? No final, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso já. A esposa e as noras de Noé, que são as esposas, né, dos seus filhos, elas não são nomeadas. Possivelmente eram as únicas crentes da sua geração, né? Se nós pararmos para pensar, né, em várias ocasiões aí da Bíblia, de fatos que aconteceram, né? Quando Deus queria salvar alguém, ele salvava. Quando ele não queria, ele não fazia, né? E estava tudo certo. Então, se ele salvou a família inteira de Noé, quer dizer que Deus viu graça na família também dele, né? Porque senão ele não teria libertado todos, né? Se os filhos dele, por exemplo, né, tivessem fazendo o que não deveria, o que não agrada a Deus, ele não teria salvo, né? Como a gente vamos ver, né? Mais pra frente. Vários exemplos de filhos que foram entregues à perdição e o pai conseguiu se manter ali, ou o contrário, né? Enfim, tem vários casos na Bíblia que fala sobre isso. Então, se Deus guardou a vida deles também, é porque eles também provavelmente serviam a Deus, porque senão ele não faria isso. Só por amor a Noé, não. Dificilmente, não sei, não me lembro de nenhum caso assim que tenha acontecido. Mas provavelmente elas eram as únicas crentes ali, as únicas cristãs, não, que ainda não havia Cristo, né? Mas as únicas que confiavam em Deus, né? Que acreditavam naquele propósito e que tinham aquela fé, né? Sobrenatural ali naquele lugar de perdição, né? E aí,
Sem dúvida, elas deveriam ser habilidosas, né, em confecção de roupas, jardinagem, cuidar de animais e conservação de alimentos. Pense só quanto trabalho havia dentro dessa arca. Porque assim, tinham animais de todas as espécies, eles tinham que alimentar esses animais. Como eles passaram muito tempo ali dentro, eles tinham que limpar o lugar que esses animais estavam. Então assim, como se fosse um sítio dentro de um barco fechado, né? Bem dizer isso, né? Então assim, eles tinham trabalho, né? Eles tinham muito trabalho pela frente ali. E essas mulheres tinham essa função, né? De alimentá-los. Não só alimentar os animais, mas alimentar a família delas, né? Então, assim, para que isso acontecesse, elas deviam ter um mínimo de conhecimento, saber que plantas, saber que ervas, até mesmo como uma espécie de remédio, talvez, quem sabe, né? Enfim, se nós pensarmos no dia de hoje, né? A mulher é aquela que cuida do seu lar, que alimenta, que dá o remédio, que sabe o que tomar, o que não tomar. A maior parte das vezes é a mulher que toma essa frente, que tem esse papel na família, né? E elas deveriam conhecer muito bem, né? E esse era o alimento que elas tinham, né? Plantas, sementes, né? Então elas tinham que conhecer mesmo, senão elas não conseguiriam alimentar a sua família, né? Elas desempenharam um papel fundamental para que a sua família sobrevivesse. Então essas mulheres que foram salvas na arca foram muito importantes, porque enquanto os homens estavam lá na construção da arca, por exemplo, né? Vamos voltar aí um pouquinho. Enquanto os homens estavam construindo, carregando madeira e passando um betume, fazendo aquela coisa toda trabalhosa manualmente, elas estavam de outro lado ali, cuidando de outra parte, né? E aqui eu deixo uma reflexão para nós, né? Nós temos vivido essa conexão aí na nossa família, né? Cada um tem feito uma parte, tá dando tudo certo, né? Pra gente pensar aí um pouco, né? Porque cada um tem o seu papel e todos os papéis são importantes, né? Tanto que faz uma coisa como que faz outra, e nem todo mundo vai fazer a mesma coisa e tá tudo bem, desde que cada um valorize o lugar que tá o outro, né? E tá tudo certo. Então essas mulheres foram muito importantes, mas aqui a gente não tem o nome delas, então o nome delas não é citado, mas nós sabemos que elas fizeram um trabalho muito importante aí para que essa família sobrevivesse, né? As águas do dilúvio vieram comprovando, né, testificando ali a palavra do Senhor para Noé e para sua família. Imagina a alegria deles quando realmente veio a chuva. Gente, eu não consigo nem imaginar assim, né, de verdade, porque eles fizeram algo que não existia. Eles estavam crendo numa coisa que eles não viram e aconteceu. Imagina a alegria deles quando a chuva caiu e eles puderam contemplar assim a glória de Deus mesmo, a grandeza de Deus, né? Porque Deus falou, Deus fez, Deus mandou ele fazer, ele fez e realmente aconteceu conforme o Senhor tinha falado. E como eu disse ontem aqui, né, não foi nada fácil, com certeza, passar todo esse tempo lá, né, porque além de trabalhoso, porque eles trabalharam antes, durante, né, e vão trabalhar depois, né, mas a convivência fechado ali, né, com animais, com cheiros, com comidas, muita coisa, né, ali dentro, então não foi fácil, mas acho que assim, aquele gostinho de ver que Deus falou e Deus cumpriu, acho que realmente não tem preço, né? E aí eu vou ler um texto aqui com vocês que está lá em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, lá nos últimos livros, Hebreus 11, versículo 7, que diz assim: Noé entrou na galeria dos heróis da fé. Então, lá no capítulo 11 de Hebreus, vai falar sobre alguns exemplos de fé. E Noé está lá no meio deles, né? E eu vou ler com vocês aqui agora. No versículo 7, 11 e 7. Hebreus 11 e 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha que tremendo esse texto. Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, ele não fazia ideia, né? Mas ele confiou.
ele só foi, né? Como dizem hoje, ele só foi. Ele acreditou, confiou e se entregou ao projeto que Deus deu na mão dele. E sendo temente a Deus, construiu a arca para a salvação da sua família. Olha que importante que foi, né, o papel que teve Noé na vida da sua família. Se ele não tivesse escutado, se ele não tivesse esse nível de intimidade com Deus, será que Deus teria salvo a família dele? Será que eles não teriam ido junto e não seria uma outra família? Ou será que ele não teria ficado e a família ido ser salva, né? Então, assim, são várias perguntas que ficam aqui, né? Pensando, assim, nessa questão de que ele foi temente, ele ouviu e seguiu o que Deus falou. Que tremendo isso, né? Que Deus nos dê essa sensibilidade, né? De ouvir sempre a voz dele e fazer aquilo que agrada a ele, né? E lá no finalzinho, né? Nós vamos voltando lá em Gênesis agora, última frase aí do versículo 16, né? Diz que o Senhor fechou a porta da arca. Aqui nós vemos como algo muito poderoso, né? Porque assim, eles entraram, Deus falou que ia entrar, eles entraram, obedeceram, fizeram tudo, e Deus fecha a porta da arca. E aí outro dia eu ouvi uma ministração que mexeu comigo ainda sobre isso, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que ele teria posicionamento se não é? Porque assim, pense, a chuva começou a cair, o pessoal acreditou, né? Mas o pessoal precisou ver para acreditar, e Noé acreditou sem ver. Isso é fé. Você crê enquanto você não está vendo. E Noé teve fé. E as pessoas ao redor dele não. Então imagina quando essa arca fechou, a gritaria que não foi. Pessoas da própria família dele, vizinhos próximos, amigos, pessoas que não acreditaram no que ele estava falando, porque antes disso ele falou para as pessoas o que ia acontecer. E as pessoas tinham a oportunidade, né, de se retratar com Deus, mas não fizeram, né? Então imagina como seria doloroso. Será que psicologicamente falando ele teria condição de fechar essa arca? Será que se alguém pedisse, Noé, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, ele não deixaria? Então olha como Deus é tremendo em detalhes, né? Às vezes Deus tira situações da nossa vida porque a gente não tem estabilidade, a gente não tem controle emocional para lidar com aquilo. Deus vai lá simplesmente e tira da nossa vida, porque a gente não conseguiria tirar, a gente não conseguiria fazer, e Deus vai lá e faz por nós. Olha que maravilhoso, né? A mão de Deus sobre a nossa vida, né? Pensando por esse lado, Deus fechou a arca, Deus fechou a porta da arca, né? Então, só tinha uma tranca por fora, digamos assim, né? Por dentro Noé não ia poder fazer nada. Então, imagina, assim, como seria se ele pudesse ter esse controle, entende? O controle estava na mão de Deus, ele entregou o controle na mão de Deus. Que nós possamos ficar com essa reflexão hoje, né? De entregar esse controle na mão de Deus, porque tem coisas que a gente não consegue, mas Deus nos ajuda. Deus vai lá e faz por nós aquilo que nós não conseguimos, né? Isso é uma coisa que eu levo hoje aqui como ensinamento. Tem coisa que nós não temos condição emocional para realizar, e Deus vai cuidar, desde que a gente entregue o controle na mão dele. Não tinha fechadura por dentro, fechadura era por fora. Quem tinha que fechar era Deus, e Noé só tinha que aceitar, né? Ele não tinha outra opção, ele teve que aceitar o que Deus quis, porque ele era temente. Ele era temente a Deus. Que fique essa reflexão no nosso coração hoje, que nós possamos confiar a Deus as nossas coisas, as pequenas e as grandes. Deus cuida de todos os detalhes. Ele não cuida só do grande, ele cuida do pequeno, ele cuida do grande, ele cuida de tudo. Desde que a gente entregue o controle na mão dele. Que sejamos pessoas sábias, que entregam o controle nas mãos do Senhor. Que tenhamos um dia abençoado e guardado por ele. Em nome de Jesus, Deus abençoe.